um dia me chamou pra falar de salvação, ir ao mundo anunciar que voltará. E parece incomum a razão da minha fé. Como pode alguém ainda ser fiel? Querem ter, mas prefiro continuar na contramão. Vou mostrar de quem eu sou, quem um dia me salvou. Decidi seguir o que Deus tem pra mim. Se Jesus no coração for incomum eu quero ser até o fim. Eu não posso resistir ao seu amor, que me abraça com a força do perdão. Se ouvir a sua voz é incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Teu poder, vem usar o meu viver. Se mandares tua voz, irei seguir. Se Jesus no coração for incomum eu quero ser até o fim. Eu não posso resistir ao seu amor, que me abraça com a força do perdão. Se ouvir a sua voz é incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Se ouvir a sua voz é incomum, então eu sou de coração. Eu entrego tudo aquilo que eu sou. Vem fazer, ó Pai, tua obra incomum em mim. Cumprimentamos a todos os nossos amigos que nos seguem através da TV Adventista do Barreiro. É com muito gosto, com muito prazer que mais uma vez aqui estamos para uma recapitulação, a recapitulação deste maravilhoso livro, a Epístola de Paulo aos Romanos. Carlos, muito bom dia. Bom dia. É um prazer estar hoje aqui contigo, ao teu lado, e podermos conversar de uma forma natural sobre esta lição que estamos a estudar ainda, e que tenho a certeza irá contribuir também muito para a elevação espiritual de todos aqueles que estão connosco, não é? Quero cumprimentar também aqueles que nos ouvem e que nos veem, portanto, através da internet. Em conjunto, então, vamos debater, muito bem, estudar, portanto, recapitular a lição. Eu sugeria que pudéssemos ter uma brevíssima oração, também pedindo a Deus a bênção para este momento em que expomos a palavra do Senhor. Sem dúvida. Vamos orar, Carlos? Vamos Quer orar? Então. Ok. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tua misericórdia para connosco, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelas bênçãos que nos dás. E agora quero pedir-te, Senhor, que venhas abençoar também todos aqueles que nos ouvem e veem através desta gravação, Senhor, desta emissão. Senhor, peço que nos ilumines no estudo desta epístola de Romanos. Concede-nos o Teu Espírito Santo, Senhor, guia-nos para compreendermos melhor a Tua Palavra e fortalecermos assim dessa forma a nossa fé. Vem, pois, abençoar-nos, é o que te peço e agradeço em nome dos méritos de Jesus. Amém. Amém.
Aqui temos o nosso manual de estudo. Podemos ver a salvação apenas pela fé. Aliás, este é o tema abrangente, digamos assim, deste trimestre e é o tema preferencial do apóstolo Paulo. E aqui também em Romanos não poderia deixar de ser diferente. Mas há um aspecto importante, é que vem a propósito porque estamos agora, durante o mês de outubro, a assinalar os 500 anos da reforma de Martinho Lutero. Portanto, esse é um facto histórico e um facto muito importante, sabermos que Lutero deu muita ênfase exatamente ao livro de Romanos. Foi muito importante para ele, não é? Sem dúvida. Aliás, havia uma característica em Lutero, ele decorou grande parte da Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e ele decorou palavra por palavra esta epístola aos Romanos, o que é fantástico, não é? E há uma citação de Martinho Lutero que eu gostaria de ler, até porque está no nosso manual, no seu comentário sobre Romanos. Ele diz isto: a epístola é realmente a parte principal do Novo Testamento e o mais puro Evangelho, e é merecedora não apenas de que todos os cristãos a conheçam palavra por palavra, de cor, mas também de que se ocupem dela cada dia, como o pão cotidiano da alma. Impressionante, não é? Esta importância, claro, que ele dá ao livro de Romanos, que Lutero dá ao livro de Romanos. E o livro de Romanos ajuda a responder àquela pergunta: como é que uma pessoa é salva, não é? Exatamente, como é que uma aliás, pessoa é salva? essa é a ênfase Claro. desta lição, deste Claro. estudo. Mas eu gostaria só de voltar um bocadinho atrás para fazer aqui uma analogia entre o espírito que havia em Martinho Lutero e o espírito que havia no apóstolo Paulo. Claro. Eles parecem parecidos. Muito parecidos, sim, Lutero era um homem lutador, Sim. teve uma coragem extraordinária. Sem dúvida. Um homem que realmente Fazer aquilo que fez, foi é preciso fantástico. muita coragem, não é? Muita fé em Deus. E Paulo Exato. foi exatamente, Sem dúvida. demonstrou exatamente essa mesma coragem, Essa mesma esse fé, mesmo perseverança e é verdade, não é? E O coragem. que é realmente impressionante. Claro. No entanto, a preocupação de Paulo, e como dizias, era exatamente explicar, neste caso aos romanos, à Igreja em Roma, este tema abrangente, que é a salvação pela fé. Não é? Claro. E é sobre isto que nos iremos debruçar também, enquanto falamos, Aliás, do apóstolo São Paulo. É bastante importante e, enfim, aquela frase, portanto, aquele versículo de Romanos que diz: o justo viverá pela fé, não é? O justo viverá pela fé. E foi isso exatamente que iluminou, portanto, Lutero, quando ele, enfim, lutava, enfim, com a sua consciência, não é? Com como sabemos, as penitências que ele fazia, a autoflagelação, até que ele compreendeu exatamente, e leu e compreendeu exatamente que o justo viverá pela fé. Exatamente. A salvação é uma graça de Deus que alcançamos mediante a fé. É verdade. Paulo escreve precisamente para um grupo específico de cristãos, Claro. num tempo difícil, num tempo de perseguição cristã. Claro. Mas Paulo tem uma preocupação e ele vai exatamente durante a sua carta, à medida que vai escrevendo, ele vai chamando a atenção para alguns pontos que eram incompreendidos muitas vezes, que era a questão que se mantinha das tradições judaicas, quando os novos cristãos judeus quase que exigiam a circuncisão dos gentios e traziam para o seio da igreja cristã, da igreja apostólica, digamos assim, ou da igreja primitiva,
os seus antigos conceitos judaicos. Claro. A Igreja da Galácia teve esse problema, não é? Teve esse problema, Pois. exatamente, é essa a questão. E São Paulo, para evitar que acontecesse em Roma o mesmo que tinha acontecido na Galácia, ele escreve exatamente a carta aos Romanos. Não é? O que eu destaco aqui um texto do apóstolo São Paulo, onde ele mostra clareza naquilo que quer transmitir, quando ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é salvo pela fé, sem as obras da lei. Está lá em Romanos 3:28. Claro, claro. Concluímos. Claro. Ou seja, Paulo está ali a pôr um ponto final. Pode-se dizer muita coisa, sim senhor, pode-se discutir muito acerca daquilo que é salvação, enfim, mas este é o ponto final. Nós somos salvos, ou a salvação é pela fé, sem as obras da lei. Exatamente. Era isto que Paulo Claro. procurava trazer Claro. de novo para a igreja. Claro. Não é? A palavra de Deus diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Não é? Exatamente. Ninguém se poderá salvar pelas suas boas obras. Verdade, e é isso, Carlos, que Lutero também fez. Claro. E estamos sempre realmente a falar em Lutero e em Paulo, porque, na verdade, também Lutero trouxe uma novidade para a igreja naquele tempo e para o povo cristão naquele tempo, que não estava habituado, sim a pagar as indulgências, Exatamente. estava habituado aos tais sacrifícios que há pouco mencionaste, As não é? penitências. As penitências, etc. Exatamente. Todo esse conjunto de situações em que Paulo traz realmente algo novo e algo impressionante, Sim. que é, não, espera lá, eu estudei, eu estive a pesquisar horas e horas de estudo, e a conclusão que eu tiro daquilo que li da palavra de Deus é esta: é que o homem é salvo pela fé, pela graça, e não pelas obras da lei. Sem dúvida, não é? Portanto, é um favor imerecido, portanto, é uma graça, não é? É a graça de Deus que nos salva e que nós alcançamos mediante a fé, não é? É verdade. Portanto, as obras aparecem depois como consequência do facto de estarmos salvos, não é? Foi Paulo quem fundou a igreja de Corinto, e crê-se que ele escreve esta epístola, ou esta carta aos Romanos, estando exatamente Na zona de Corinto, em quem creia, em não quem é? creia, exatamente, Exatamente. próximo de Corinto. Não é? E o ano que é apontado seriam os primeiros meses do ano 58 depois de Cristo. Exatamente. Embora haja aí outros historiadores que colocam a carta de Paulo aos Romanos um pouco mais cedo, mas crê-se que realmente tenha sido por aí os primeiros meses do ano 58, Do ano 58, não é? depois de Cristo, não é? Quase 60 anos depois de Cristo, não é? É verdade. Quase. O ano 58, quase 60 anos, não é? 60 anos. E Paulo vai então expor os grandes princípios do Evangelho. Não é? E esta carta está dividida exatamente numa primeira parte, que é a exposição exatamente desses princípios, e numa segunda parte, que é uma admoestação ou exortação à igreja. Claro, não é? claro. À igreja. E diz-nos aqui exatamente que ele reforçava exatamente esta ideia, né? As esperanças e as promessas de Deus, da palavra de Deus, são quer para judeus, quer para gentios, não é? gentios. E quer para uns, quer para outros, o meio de salvação era o mesmo, não é? Esta é que é a grande novidade, Claro. não é? E é isto que realmente vem mudar muita coisa, porque Paulo foi realmente um missionário extraordinário, não é? Porque, para além de sabermos que ele fundou igrejas, Paulo percorreu quilómetros e quilómetros, de cidade em cidade. Claro. Ele esforçou-se ao máximo, mas ele o fez pelo desejo de espalhar ver, o Evangelho, de não é? espalhar, e esta verdade da salvação em Cristo. Isto é que norteava a vida de Paulo, talvez pela experiência dele, pela experiência da sua própria conversão. Claro. Não é? Porque Paulo foi verdadeiramente convertido, e a partir daí Jesus fez parte da sua vida, como mais tarde ele diria: Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. não sabia viver de outra forma. Claro. Não é? E costuma-se dizer Claro. que
a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não é? E Paulo não poderia estar calado. Claro. Não é? Aliás, Martinho Lutero, voltamos a Martinho Lutero, que ele diz assim, a minha consciência, eu não poderia calar a minha consciência. Claro. Não é? Eu teria que dizer tudo aquilo que disse e reafirmo tudo aquilo que eu disse, porque fazendo isso eu estaria a trair a minha própria consciência. E Paulo também foi assim, não é? Paulo também foi assim. Lutero viveu o exemplo de Cristo através do apóstolo São Paulo. Sem dúvida. Marcou, não é? Portanto, Martinho Lutero foi marcado exatamente pelas epístolas de Paulo, nomeadamente a epístola aos Romanos, não é? Sabe, Carlos, há aqui coisas que não aparecem muito na nossa lição, mas que me fazem pensar neste testemunho de Paulo, a grandiosidade do seu testemunho e da sua influência depois no mundo cristão, quando as igrejas iam sendo formadas. Durante muito tempo eu não entendi muito bem o que é que Paulo queria dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é? Claro. Talvez se fosse mais fácil para Paulo dizer logo, não, sede imitadores de Cristo. Mas Paulo estava a falar de tudo aquilo pelo qual tinha passado. Que era um exemplo para todos. Que era um exemplo para todos. As suas cadeias, as perseguições que sofreu, etc, etc. Claro. A sua abnegação, o seu amor, a dedicação que ele tinha, não é? Por isso, eu hoje compreendo o que é que Paulo queria dizer. Não, espera lá, sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Mas como eu sou de Cristo. Sem dúvida, não é? Cristo é a fonte, é a origem. Não é? Exatamente. Não é? Chamar Cristo acima de todas as coisas. Esse era o objetivo. E mostrar que no plano da salvação não pode ser diferente. Claro, Jesus está acima de tudo. Ele é o garante da nossa salvação. Exatamente. Ele é o nosso Senhor e Salvador, não é? Portanto, Paulo tinha o desejo de visitar a cidade, a igreja de Roma, não é? Ele tinha esse desejo, não é? E manifesta isso exatamente na sua carta, não é? Ele tinha um grande desejo de visitar, mas de passagem, não é? De passagem. De passagem, porque e o demorou objetivo tempo até chegar lá, não é? Claro, exatamente. E demorou bastante tempo até realmente conseguir alcançar esse objetivo. Mas a ideia dele era depois de servir-se de Roma como portanto, um local de passagem para chegar à Espanha. Para chegar à Espanha. Era esse o seu objetivo, chegar à Península Ibérica. Era o seu grande desejo, não é? O seu grande desejo era evangelizar a Península Ibérica. E se chegasse a Espanha, não é? E Espanha e Portugal. Claro, sem dúvida. Claro. No fundo se confundiam, não é? Claro, e quem sabe teríamos tido o privilégio de termos aqui uma influência muito grande. Muito grande, sem dúvida. Ele igual deixaria àquela cá a que sua Paulo influência. deixou noutros lugares. Não é? Claro, sem dúvida. Mas é interessante, quando Paulo concretiza esse desejo de ir a Roma, ele vai em circunstâncias muito diversas, porque ele vai como prisioneiro. Exatamente. Ele não vai como pensaria que iria, portanto, mas há uma série de circunstâncias que acontecem e que o levam exatamente a Roma, mas como prisioneiro. Como prisioneiro, uns anos depois, exatamente, de ele ter manifestado o desejo de ir a Roma. Não é? E isso nos coloca diante de uma outra questão, mas porquê, não é? Porque é que nós vamos ver que quando Paulo vai a Roma já tinha uma igreja cristã estabelecida há muito tempo. Claro. Já tinha. Aliás, a lição diz-nos que a Igreja de Roma tinha sido estabelecida cerca de 20 anos depois da morte de Jesus. Uns dizem por Pedro, outros por Paulo, mas por um é uma tradição que não tem fundamento. Não tem fundamento, porque provavelmente a Igreja de Roma foi fundada cerca de 20 anos, exatamente depois da morte de Cristo, por leigos que talvez tivessem sido convertidos no Pentecostes, no dia de Pentecostes em Jerusalém. Não é? Exatamente. Mas, voltando a esta questão circunstancial da visita de Paulo a Roma, estando ele preso, é interessante que com ele estavam vários prisioneiros, mas a Paulo foi dado um estatuto muito especial. Um estatuto diferente, exatamente. Uma espécie de prisão domiciliária e ainda com um guarda em sua casa para o vigiar, não é? E nós perguntamos, ou dizemos, e é isso que nós tiramos, a conclusão que chegamos muitas vezes
aquilo que nós pensamos que se deveria concretizar da maneira que nós desejaríamos não é o plano de Deus. E não vai acontecer exatamente como nós queríamos, não é? Exatamente. Paulo gostaria provavelmente de estar em Roma livre, não é? Mas ele está como prisioneiro. E isso veio, sem dúvida, trazer também uma vantagem entre todas as dificuldades. Era a vantagem que chamou a atenção Exatamente. para as autoridades o facto de ele estar preso. Exatamente. Acho que até a corte, vários elementos da corte foram realmente impressionados Impressionados. e tocados exatamente com a experiência de Paulo. Sim, sim. E aliás, como sabemos, houve vários elementos da corte, até da família do imperador, que se converteram, Sim, não é? conversões, Se converteram, exatamente. Ali. não é? Por isso vemos aqui a mão de Deus dirigindo e guiando, Exatamente. e um homem completamente entregue aos desígnios de Deus e à orientação do Espírito do Senhor. Claro. Não é? Por isso... Ele próprio diz que tudo aquilo que lhe tinha acontecido resultou em benefício, em benefício para o Evangelho. Não é? E há pouco disseste bem, Paulo procurava em Roma alcançar outros voos, não é? Buscar condições, buscar meios para poder efetivamente chegar então até a Espanha. Exatamente, era o seu objetivo. Esse era o seu grande objetivo. Seu grande objetivo na sua passagem por Claro, Roma, claro. não é? Mas há muito mais para dizer sobre Paulo em Roma, não é? Nós já aqui dissemos que Paulo esteve na condição de prisioneiro, não é? Em condições especiais, e Paulo consegue perceber também a razão dos precalços e, enfim, da sua ação, da ação que ele devia ter realmente em Roma. E isto é fantástico, porque assim, todo aquele que vive a sua experiência com Cristo, naturalmente pode fazer projetos e planos, mas a qualquer momento da sua vida, esses projetos e planos podem ser alterados. E alterados porquê? Porque é Cristo quem está ao leme. É Deus quem determina. Aquela vida simplesmente está como que uma ferramenta à disposição do Senhor. Claro. Não é? E então se submete por completo, digamos assim, àquilo que Deus determina. E é isso que acontece em Roma. É isso que acontece em Roma. Eu não sei se Paulo chegou a ser infeliz em Roma, eu creio que não. Eu creio que aquilo que ele vai encontrar em Roma vai tornar uma pessoa muito feliz. Sem dúvida. Ele vê a mão de Deus, né? Enfim, vê a providência de Deus em tudo aquilo que aconteceu. Ele próprio depois, na epístola, ele refere isso, né? Que tudo o que tinha acontecido tinha resultado exatamente em seu favor, em favor do Evangelho, né? Ele reconhecia aí uma bênção, uma providência e uma bênção da parte de Deus, não é? Mas olha, depois Paulo, quando Paulo escreveu esta carta aos Romanos, ele dirige-se numa linguagem realmente muito especial, não é? Quando ele diz a todos os cristãos em Roma, Amados que de são Deus. amados de Deus e mais chamados santos. Chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Realmente é impressionante esta saudação de Paulo, não é? Amados de Deus, amados de Deus. Ele está aqui realmente a mostrar que todos são amados por Deus. Todos são amados por Deus. Porque esta carta é especial, ela dirige-se a uma igreja em especial, a Roma, mas é universal. Sem dúvida, não é? Assim como todas as epístolas de Paulo são universais. Ela dirige-se à igreja em todos os tempos. Exatamente. E eu diria mais, dirige-se a todo o mundo. E quando Deus olha para as pessoas, Deus ama as pessoas. Claro, E sem dúvida. cada ser humano é um amado de Deus. Exatamente. Não é? Toda a humanidade portanto,
é receptáculo exatamente. Do amor de Deus, não é? Há seres especiais para Deus, há. Cada ser que vive neste mundo é um ser especial para Deus. Não é? Independentemente do seu credo, da sua religião, independentemente daquilo que possa pensar, independentemente de qualquer outra coisa, Claro. Deus sempre ama. Claro. Deus sempre. Exato. Deus é amor, não é? Deus Deus é amor, não é? E Ele manifestou exatamente esse amor no sacrifício, dando Cristo para que Cristo morresse, enfim, por toda a humanidade, não é? E depois ele diz aqui, chamados para ser santos. Não é? Como é que é isto, chamados para ser santos? É impressionante, não é? O chamado para ser santo. Eu creio que Deus coloca aqui a fasquia bastante elevada. Deus tem um propósito para a sua igreja, que é a santidade. Embora nós possamos compreender, à luz das Escrituras, que realmente a santificação, a santidade de vida é um processo de toda a vida humana, Claro. não se obtém num tempo determinado, mas é o processo de toda uma vida humana. Claro. Mas a verdade é que o Senhor tem esse objetivo para o povo, para o povo, para a sua igreja. Não é? Claro. Ele deseja que a igreja seja santa. Deseja o melhor para a sua igreja. Claro. E santo significa exatamente dedicado, não é? Posto à Exatamente. parte por Posto Deus. à não é? parte, separado para Deus. Posto à parte por Deus, não é? É? Alguém que é dedicado Dedicado, exatamente. para Deus, não é? É esse o significado É esse o de santo, significado verdadeiramente Claro. de santo, não é? Por isso, Diz aqui a lição que o facto de uma pessoa ter escolhido Cristo como Senhor e Salvador é o que faz dela um santo ou uma santa, no sentido em que enfim, que nós vemos na Exatamente. palavra de Deus, não é? todos foram chamados, todos foram chamados, Mas infelizmente nem todos aceitam, não é? nem todos aceitam. E a morte de Cristo não foi um ato vicário por um determinado grupo de pessoas. Claro, claro. Mas, Deus não faz acessão de pessoas. mas por todo o mundo. Sem Ele dúvida. morreu por toda a gente. Claro, claro. Aliás, Jesus refere isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não exatamente. pareça, mas tenha vida. A passagem não diz Deus amou a igreja de tal maneira que deu o seu filho. A passagem diz Deus amou o mundo O de tal mundo, maneira. exatamente. Toda a humanidade está exatamente Está incluída envolvida nesse projeto de Deus, não é? Exatamente, sem É dúvida. verdade. E por isso Paulo vai destacar isso através da sua pregação e da ideia da justificação pela fé. Claro. Não é? Ele vai exatamente concluir exatamente isso, mostrar que a salvação está garantida a todos aqueles que creem, a todos aqueles que aceitam, porque também é verdade, Deus não pode salvar ninguém contra a sua própria Sem vontade. dúvida. Não é? E Deus nunca nos vai tirar, ou nunca vai tirar ao ser humano a sua possibilidade de poder escolher, poder decidir aquilo que quer fazer com a sua vida. Claro, Deus não força, mas Deus oferece. claro. Nem por força, nem por violência. não é? É, exatamente. Deus Mas Deus respeita, oferece a salvação. Deus oferece. Não é? Cabe à pessoa aceitar ou não. E não é? quando se oferece, é de graça. Exatamente. Claro. Nada é uma aqui. dádiva. É uma dádiva, exatamente. dádiva. E é isso que Paulo enfatiza, não é? É esta dádiva. Voltando à questão da reforma, vemos isso em Martinho Lutero. Não, a salvação não se obtém por um conjunto de obras que tínhamos que fazer, etc, mas é de graça. Claro. É de graça. E assim é, realmente. Muito bem, nós vamos nos aproximando do final da nossa lição de hoje e da nossa conversa, do nosso diálogo, que está a ser, creio eu, bastante interessante. Quando abordamos a palavra de Deus, é sempre um manancial inesgotável. É verdade, é verdade. Inesgotável. A igreja, os crentes em Roma, a questão aqui é como é que foi fundada a igreja em Roma. Já aqui dissemos que uns acreditavam que Tinha sido Pedro, tinha sido Paulo, Paulo, mas essa tradição não tem fundamento. não tem fundamento. Mas também
não é tão importante para Claro, nós sabermos, não é? O que precisamos compreender é que a igreja em Roma era uma igreja forte, Uma igreja viva. viva, não é? E Paulo menciona isso. Exatamente, e é interessante que nunca tinha recebido a visita apostólica, nenhum dos apóstolos, portanto, tinha visitado a igreja de Roma, mas realmente ela permanecia forte e viva, não é? É verdade, não é? É verdade. E isso deixa-nos realmente, digamos, a pensar um pouco. Deixa-nos a pensar um pouco. E Paulo faz uma descrição da igreja de Roma, uma descrição pelo melhor. Quando ele fala dos membros da igreja de Roma, ele apresenta 3 características que são importantes. Primeiro, a sua bondade. Diz, havia bondade, eram pessoas cheias de bondade. Pessoas cheias de bondade. Claro. E eram pessoas que não estavam tão preocupadas com os conceitos, as filosofias, etc., mas em dar aos outros. Claro. A bondade na vida prática, no vida relacionamento com os outros, com os Exatamente. irmãos e com os, portanto, E, Carlos, é isso os que de se fora. espera da igreja hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Que a igreja Mas hoje há- seja uma igreja aberta, uma igreja que realmente possa trazer alguma coisa e oferecer alguma coisa. Uma igreja que manifeste na prática o amor de Deus, o amor de Cristo, a simpatia, portanto, a bondade, a benignidade, não é? Exato. Todos aqueles frutos E do essas Espírito, não é? características formam muito a personalidade do cristão. Não é? Bondade, amabilidade, simpatia, tudo isso quando é sincero, Claro. quando não é forçado, porque não pode haver ninguém. Vou tentar ser simpático, vou-me esforçar por ser simpático. Não é isso que está aqui. O que havia realmente era um coração cheio de Cristo, Exatamente. cheio de amor para com estas Exatamente. pessoas que necessitavam dessa bondade. E essas características traduziam exatamente o amor de Deus, não é? Porque ao fim e ao cabo, portanto, o essencial enfim, do relacionamento, ou a consequência do relacionamento com Cristo é exatamente isto, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não E é? é isso que se espera hoje da igreja. Sem dúvida, não Não é? é? É um exemplo para É nós, isso não que é? se espera hoje da É um igreja. exemplo para Ok. nós. Muito bem. Mas eles também estavam cheios do conhecimento. Exatamente. Interessante aqui isto. Claro. Não é? Eles não se ficavam apenas por aquilo que ouviam. Claro. Eles investigavam, Investigavam. estudavam a palavra de Deus, A palavra de Deus. e, portanto, tinham atingido já um nível de conhecimento bastante elevado, não É é? exatamente isso. A palavra de Deus acima de tudo. Sem dúvida. A palavra de Deus deve estar acima de tudo. E na nossa vida assim deve ser. Temos que pensar que não são as tradições que nos valorizam como cristãos e que nos tornam cristãos, mas aquilo que realmente poderá fazer de nós melhores cristãos é a palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas A salvação, a vida eterna. a vida eterna. São elas que testificam de mim, dizia Jesus. E quando Jesus fez esta declaração, ele estava-se a referir apenas ao Antigo Testamento. Porque a Bíblia no tempo de Jesus era Era só o Antigo Testamento, claro. E a Bíblia no tempo de Roma, no tempo apostólico, era o Antigo Testamento. Sem dúvida. Não é? Para além do testemunho dos apóstolos, etc. E então eles bebiam disso. E, portanto, eram fortes espiritualmente, porque punham a Escritura Em primeiro em lugar. primeiro lugar. Claro. Se nós realmente queremos ser fortes espiritualmente, teremos que pôr a palavra de Deus, a Escritura, em primeiro lugar em nossa vida. Exatamente. É ela que nos revela, portanto, o conhecimento essencial à salvação, não é? E é exatamente através dela que conhecemos melhor e comungamos melhor com Deus e com Cristo, não é? Sim. É a revelação de Deus à humanidade, não é? O terceiro ponto, e estamos quase a concluir a nossa conversa, o terceiro ponto que Paulo mencionava como característica desta igreja em Roma era o facto de que eles aceitavam a admoestação. Exatamente. Aceitavam a exortação, a admoestação, a O repreensão. encorajamento.
Exatamente. Portanto, encorajavam os outros e também eram encorajados pelos outros, não é? Portanto, havia uma excelente interação. Esse encorajamento é importante, porque Claro. nada cresce sem encorajamento. Sem dúvida. Uma criança, quando está a começar a andar, o pai ou a mãe encorajam a dar mais um passo, a caminhar mais um passo, não é? E a manter-se equilibrado. Assim também é na vida espiritual. E Paulo exortou a igreja, e a última parte da sua epístola, ele exorta bastante a igreja para encorajar, para animar a manter-se bem naquilo que está bem. Claro, claro. E assim também deve ser connosco. Onde nós estamos bem, devemos continuar a orar, a pedir a Deus e encorajar-nos uns aos outros para que realmente nos possamos manter onde estamos. Mas onde estamos mal, onde realmente ainda não alcançamos, também é preciso que nos encorajemos uns aos outros com amor, com amabilidade, para que realmente a nossa exortação possa ser um benefício para a vida do meu irmão. Encorajando-nos uns aos outros, portanto, fortalecendo uns aos outros, não é? Solidarizando-nos uns com os outros, mas revelando exatamente no trato social, no relacionamento, aquelas características que referimos há pouco, da bondade, da gentileza, da simpatia, não é? Olha, Carlos, como vamos concluir o nosso diálogo hoje, talvez aqui com uma breve citação que eu achei muito importante, diz que a salvação da humanidade não é o resultado de uma reflexão tardia ou de um improviso tornado necessário. Não é. Mas tem que ver com o sofrimento, a morte de Cristo, que não foram um acidente na história, mas foi um ato premeditado de Deus. Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, para a salvação da humanidade. Claro. Então, nós, tal como Paulo, tal como Martinho Lutero, saímos sem dúvida privilegiados, não é? Enriquecidos e sem dúvida louvando, glorificando a Deus pelo grande privilégio que temos de podermos ser salvos, não pelas obras, mas pela graça, mediante a fé. mediante a fé. Jesus realmente é o nosso Salvador, não é? É Ele que nos salva, não é? É verdade. Nada mais nos pode conduzir à salvação, não é? E Lutero compreendeu, como já falámos de Lutero várias vezes, ele compreendeu exatamente Compreendeu isso mesmo. perfeitamente. Não é? Daí a analogia que nós estivemos a fazer entre Lutero e o apóstolo Paulo, não é? Jesus é na realidade o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Não foi uma coisa, enfim, lá está, não foi uma coisa de momento que Deus não foi apanhado pelas circunstâncias, não é? Sim. Houve uma premeditação, uma premeditação perante a necessidade da humanidade. Claro, não é? claro. Carlos, foi para mim um prazer muito grande poder dúvida, ter estes momentos de conversa, não é? Que Deus te abençoe também. Deus te abençoe também, que Deus abençoe também os nossos amigos, que nos veem e que nos ouvem. E que os ajude a permanecerem fiéis, portanto, e a aceitarem as verdades da palavra de Deus. Que assim seja. Um grande abraço para todos. Um grande abraço Até à próxima oportunidade. Até à próxima oportunidade.